Mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Estamos gravando os vídeos, a série de vídeos sobre história da teologia cristã. E hoje eu quero falar sobre uma temática dentro da história da teologia cristã, né? A teologia cristã diante das novas influências, né? A teologia cristã diante das novas influências. Dentro dessa série de vídeos, né, sobre história da teologia cristã, eu falei um pouco sobre a questão do renascimento, né, principalmente a palavra de ordem, que significa ad fonte, de volta às fontes, né, de volta ao mundo pré-socrático, ao mundo socrático, ao mundo pós-socrático, diante das visões também do poeta Cício, do poeta Vigílio e dos demais poetas romanos, né, que Sêneca e Suetônio, historiadores, né, que temos dentro de todo o mundo greco-romano. Então, a de fonte é voltada às fontes desse mundo greco-romano, e principalmente nós temos os chamados humanistas, né? Nós temos os humanistas cristãos, né? Os humanistas bíblicos, aqueles que vão interessar, como Erasmo de Roterdã, pelos manuscritos grego do Novo Testamento, e temos a famosa tradução do Novo Testamento grego, né, bilíngue, né, latim e grego, de Erasmo de Roterdã, que data de 1516, né? Então nós temos os humanistas seculares, nós temos os humanistas bíblicos, cristãos, e quando se fala de humanistas, são pessoas, pensadores, né, que tratam da humanidade, de história, de filosofia, de línguas, de oratória, do conhecimento bendito da época ao qual eles viveram, né, que foi o Renascimento. Hoje eu quero falar mais uma vez sobre essa questão, a teologia cristã diante das novas influências, né? Já temos um impacto dentro do Renascimento voltado para a razão, voltado também na temática principal que fala sobre o antropocentrismo, o homem como centro do universo. Na Idade Média nós tivemos a teologia medieval, né, que tinha por base como centro o chamado teocentrismo, Deus como centro de todas as coisas, pensar a realidade, pensar o universo, pensar o mundo político, social, a partir de Deus, né, dentro do teocentrismo. E já a partir do Renascimento, dentro da modernidade, temos a visão, a cosmovisão, antropocentrismo, né? O homem como centro de todas as coisas, e principalmente pensar a realidade, o universo, a sociedade, o próprio homem a partir do homem, né? Dentro dessa visão antropocêntrica. E também temos aquela visão do homem vitruviano de Leonardo da Vinci, né? O homem apontando para todos os aspectos, para toda a direção do universo ao qual vivemos politicamente, socialmente e etc. Hoje, nessa visão, eu quero falar sobre a teologia cristã diante das novas influências, né? Tivemos um impacto muito grande na chamada Era da Razão, o chamado racionalismo. O racionalismo tem por data, por começo no século XVIII. O século XVIII é chamado a Era da Razão, e essa palavra racionalismo, né, que tem por centro a razão como juiz, a razão como mentora, a razão como pedagoga, né, que vem caminhar, direcionar, tudo gira em torno da razão. Então, dentro do racionalismo não há lugar para o sobrenatural, porque tem que passar pelo crivo da razão, pelo tribunal da razão, tem que passar pela peneira da razão, a razão que julga o certo e o errado. Então o racionalismo tem como centro, como base, como fonte, a razão. Nós temos assim alguns extremos que a gente poderia até falar. A questão do fideísmo, né? O fideísmo, ele muito valoriza a fé em detrimento da razão. E o racionalismo valoriza, superestima a razão em detrimento da fé. A gente poderia usar como a questão de Santo Agostinho, né? Crer para compreender, compreender para crer. E usar uma palavra muito famosa do século XX, de João Paulo II, o famoso Papa, né, que ele escreveu em sua encíclica, né, fé e razão são como duas asas que nos levam ao caminho da verdade, ao caminho do conhecimento. Então, temos como ter um equilíbrio entre a questão da fé e da razão. Mas nessa época do iluminismo, do século XVIII, né, a palavra iluminismo significa as luzes da razão, né? Então alguém chamou lá no Renascimento que a Idade Média era chamada Tenebrae, a noite mais escura, a noite da ignorância, a noite de 1000 anos, né? Até que venha a luz. Então quem está no Renascimento está
no século XVIII vai olhar para a Idade Média, um tempo de escuridão, um tempo de trevas, um tempo de ignorância. Mas agora, quando vem para o século XVI, XVII, XVIII, se chama Iluminismo. É o tempo de ser iluminado pela razão, pelo conhecimento científico, pelo conhecimento da razão que nos direciona a verdade. Mas uma coisa que a gente não pode ser desonesto academicamente. No período medieval é onde que tem o início das universidades. As universidades têm início no século XII, XIII, Universidade de Portugal, né? A Universidade da Inglaterra, a Universidade de Paris, várias universidades têm seu início na Idade Medieval, e principalmente os contos, né? As histórias, são todo do período medieval. O iluminismo despreza o período medieval, mas outro movimento, vamos colocar dessa maneira, o que é o iluminismo, né? O iluminismo significa um movimento cultural, ideológico e filosófico, então, que supervaloriza a razão. Mas vem outro movimento já na sua esteira, na segunda metade do século XVIII, já entrando no século XIX, chamado romantismo. O que é o romantismo? É um movimento cultural, ideológico, que supervaloriza o sentimento, né? Valoriza as emoções, que a questão de uma palavra muito forte que de René Descartes, né, que é o pai do racionalismo, que é o pai da filosofia moderna. René Descartes diz o seguinte: penso, logo existo, ou penso, logo sou. Lá no romantismo tem uma palavra também de ordem, né, uma palavra de Rousseau, né, que ele diz: sinto, logo existo. Sinto, logo existo. Então, o romantismo parte da questão do sentimento, e o romantismo supervaloriza a Idade Medieval. E não é à toa que eles voltam para todo o pensamento medieval, místico, transcendental e etc. Tá? Então, a teologia cristã diante das novas influências. Então, nós temos uma influência muito grande, que muito influenciou a questão da teologia cristã no século XVIII, foi o chamado racionalismo, o iluminismo. Nós temos a palavra iluminismo, né, na língua alemã, significa alfa clero. Então, Kant escreve um artigo, um texto sobre o iluminismo. O que é o iluminismo? É sair da menoridade, é sair do período infantil, é sair do período pré-razão e ir para a maioridade. Pensar racionalmente, pensar equilibradamente, pensar de forma lógica. É isso que Kant coloca em seu artigo. O que é o iluminismo? O que é a alfa clero? É sair da menoridade e ir para a maioridade. Na menoridade infantil, eu estou fora da idade da razão, mas na maioridade estou na idade da razão para pensar racionalmente o mundo, a política, a sociedade, a religião e etc. Kant vai escrever a religião nos limites da razão, Não é uma religião revelada, mas é uma religião baseada na razão, analisada na razão. Isso eu vou deixar para a filosofia, mas dentro do conteúdo de teologia, principalmente dentro da evolução do pensamento teológico, do pensamento cristão, da história da teologia, nós temos que passar sobre essas influências, até porque eu quero fazer vídeos específicos voltados para a teologia contemporânea, que tem o maior teólogo do século XX, chamado Karl Barth, ok? Então, a teologia cristã diante das novas influências, a primeira influência que temos é o racionalismo iluminista, né? Então, a teologia bíblica como disciplina distinta é um produto do impacto do iluminismo sobre os estudos bíblicos. No século XIX surgiu uma nova perspectiva de estudo da Bíblia, ao qual gradativamente libertou de todo o controle eclesiástico e como um produto da história, né? Então ela sai do controle eclesiástico, né, e teológico, e procura interpretá-la com completa objetividade, vendo-a simplesmente como um produto da história. Esse movimento foi produzido por várias influências interrelacionadas. O surgimento do racionalismo, tá? Com a sua reação contra o supranaturalismo, o desenvolvimento do método histórico, o surgimento da crítica literária, resultaram em que o registro bíblico não mais fosse visto como a palavra de Deus dada por inspiração do Espírito Santo, mas como registros históricos humanos,
como qualquer outra literatura antiga. Então, dentro desse período surge o chamado método histórico crítico, que vai tratar a Bíblia como qualquer outro livro de literatura, como qualquer outro livro de história, mítico, alegórico e etc. Tá? Então, nós temos uma nova interpretação. Como eu falei, dentro do racionalismo não há lugar para o sobrenatural, não há lugar para um Deus transcendente, não há lugar para milagre, almas, o mundo metafísico, ok? Então nós temos uma religião que surge nessa época chamada deísmo. O que é o deísmo? É a religião o que é o deísmo? É a religião racionalista do iluminismo. Então o deísmo é uma religião racional, é uma religião que tem por base a razão e não uma teologia revelada. Vamos mais adiante. O século XVIII, a era da deusa razão, assinalou a independência do racionalismo humano em relação ao domínio ou dogma da igreja cristã. Os pensadores do século das luzes passaram a diferenciar a religião natural, a existência de Deus e as leis morais racionalmente demonstráveis e conhecidas por todas as pessoas. Então ele faz uma separação entre o que é religião natural e o que é religião racional, da religião revelada, da religião cristã. As doutrinas conforme era ensinada pela Bíblia e pela igreja, com o passar do tempo, essa segunda forma de religião, que é a religião revelada, começou a ser cada vez mais atacada. E a primeira forma de religião natural é levada à condição da verdadeira religião, que é a religião natural ou deísmo, ok? No final, a religião natural do iluminismo, a religião da razão, substituiu o enfoque não característico da Idade Média e da reforma sobre o dogma e a doutrina, né? É uma citação de Stanley e Olson, do seu livro sobre teologia contemporânea. Assim também declara, dentro dos principais que balizavam a religião natural, destaca-se a crença num Deus transcendente que está acima e além da sua criação, sendo a sua causa primeira. Tudo é regido por leis naturais, não havendo lugar, portanto, para a revelação bíblica, milagres, providências e encarnação. Então, dentro do deísmo, dentro dessa religião natural, dentro dessa religião racional, do iluminismo, não há lugar para o sobrenatural, não há lugar para milagres, não há lugar para a providência, não há lugar para a encarnação de Cristo, não há lugar para a trindade, né? E o que eles exaltam acerca de um Deus é um Deus transcendente, é um Deus que transcende todo o universo, e ele governa esse universo através de leis físicas, leis naturais, biológicas e etc. Então é esse Deus que governa. No deísmo só temos um Deus que transcende. Na religião cristã, na teologia revelada, nós temos um Deus que transcende, que está acima do universo, além do universo, mas nós temos um Deus imanente, um Deus que se relaciona com o universo e com as suas criaturas. Então no deísmo, ele tem um Deus transcendente, é diferente também do panteísmo. O panteísmo não tem um Deus transcendente, somente um Deus imanente. E dentro do panteísmo é a religião que fala Deus é tudo e tudo é Deus, a madeira, a pedra, tudo é Deus. E voltando para essas influências, nós temos aqui outra questão, uma teologia totalmente moralista. Como é isso, uma teologia totalmente moralista? Nós temos por base Immanuel Kant, né? Immanuel Kant lançou os fundamentos de uma nova teologia, tendo como pano de fundo a razão e a moral. Como eu falei, a religião nos limites da razão. É bem verdade que Kant inferiu certas doutrinas religiosas centrais. Ele inferiu certas doutrinas religiosas centrais. A realidade de Deus, ele fala sobre a realidade de Deus, ele fala sobre a imortalidade da alma e a liberdade do ser humano. Porém, Kant, ao contrário dos teólogos clássicos, né, cuja argumentação partia da revelação bíblica em direção aos atributos do ser de Deus, Kant, semelhante a Descartes, construiu seu sistema baseado exclusivamente no indivíduo como ser racional. Ele baseia na razão, né? Assim, esse método não partia da revelação, movendo em direção à razão, mas sai da razão e movia-se para a revelação. Desse modo, Kant deu continuidade à proposta iluminista de se delinear uma fé puramente racional, né? A religião, a teologia nos limites da razão. Não é uma teologia revelada que temos de Deus, mas é uma teologia racionalista, que tem por base a razão em detrimento de todo o sobrenatural da Bíblia. A declaração kantiana foi que depois que ele leu, essa é a declaração de Kant. Kant declara,
depois que ele leu a Filosofia Cética de David Hume, foi acordado do seu sono dogmático. Não ao ceticismo, mas ao agnosticismo, né? Na sua obra, A Religião dentro dos Limites da Mera Razão, que ele escreveu em 1993, Kant disse que Deus não pode ser conhecido pela via científica, nem através da revelação. Para ele, a natureza da religião é somente moral. Nossa razão e sentidos é estruturado de tal maneira que não podemos conhecer a realidade em si mesma. Ele fala, nós não possamos conhecer esse mundo metafísico, nós não possamos conhecer o mundo espiritual em si mesmo. E esse mundo espiritual, o mundo sobrenatural, que nós chamamos de céu, Kant chama de nômeno, a coisa em si. Né? O nômeno, a coisa em si. Mas ele diz, mas somente aquilo que aparece diante de nós que possamos conhecer. O que podemos conhecer? Somente o fenômeno, o que aparece em nós. Então ele coloca essa questão da dualidade do mundo grego, né, que tem esse mundo espiritual, o mundo metafísico, se pode ser conhecido só através da razão, através da filosofia. Esse é o mundo nominal. É o hiperurano, é o mundo espiritual, é o mundo metafísico, é o mundo das ideias, né? É o mundo das formas de Platão. E ele fala, esse mundo a gente não pode conhecer a coisa em si mesmo. A única coisa que possamos conhecer é o mundo fenomenal. A palavra fenômeno foi construída, foi criada por Platão. Fenômeno significa o que aparece. Só possamos conhecer o mundo físico através das nossas experiências. E Kant diz, o conhecimento só pode vir através da experiência. E a razão somente processa, né, como um processador de dados. Em uma expressão pós-moderna, Kant diria que no contexto científico só é possível o conhecimento factual, fundamentado na experiência e na observação. O que foge esses dois métodos, observação e experimentação, Kant chama de metafísica. E não pode ser conhecido, mas somente pensado. Então, para Kant ele faz uma diferença entre o que é conhecimento e o que é pensamento. Conhecimento é uma coisa que nós adquirimos através da experiência. Né? Então esse mundo metafísico não pode ser conhecido, o mundo espiritual não pode ser conhecido cientificamente. Então a questão de Deus, imortalidade e a questão de liberdade humana, nós não possamos conhecer, só possamos pensar. Então, em outras palavras, Deus não pode ser conhecido cientificamente. Deus não pode ser conhecido cientificamente através da observação e da experimentação, mas só pode ser pensado, porque Deus, imortalidade e liberdade são chamadas ideias da razão. Então é isso. Para Kant só possamos conhecer o fato no mundo físico, no mundo fenomenal, mas voltando para o mundo metafísico, o mundo nominal, o que é a coisa em si, a essência, a substância, não possamos conhecer, só pode ser pensado através da razão. Então nós temos uma citação importante aqui também, a questão de Geisel, Norman Geisel, né? Então um problema com o liberalismo que se origina em Kant não é factual, mas sim filosófico. Não é exegético, mas sim ideológico. Importa para os estudos bíblicos a metafísica e a metodologia estranha. O próprio Kant concluiu que a religião cristã deveria operar sem a crença nos milagres e declarou que, se é para ser estabelecida uma religião moral que consiste não em dogmas e ritos, mas na disposição do coração para cumprir todos os deveres humanos como mandamentos divinos, olha só, todos os milagres que a história associa com sua inauguração devem, no fim, por sua vez, tornar-se superfluos, né? A crença nos milagres em geral. Considerando a influência imensa de Kant sobre o mundo moderno, temos uma contribuição muito grande de Kant, mas voltando para essa filosofia dele, nós não concordamos, né? De acordo com Stanley Walson, ele diz, ao invés de olhar além do mundo para encontrar Deus, o iluminismo volta-se para dentro. A mudança que havia começado na Renascença está completa. Então, é o tempo da razão, é o tempo de se olhar racionalmente e não há lugar para o sobrenatural, para Deus, para as novas ideias que temos na Bíblia Sagrada. Então, nós queremos completar os próximos vídeos que vem adiante sobre a questão, a teologia cristã diante das novas influências, fazendo outro vídeo mais adiante. Shalom e até a próxima.